Oi, gente, vamos dar continuidade à nossa aula de segunda-feira? Então, vejam só, vocês estão observando que o nosso livro, eu venho sempre mostrando a vocês, que na capa dele vê o que? O sistema solar, né? Para a gente estudar os planetas e nós vamos aprender cada um, como eu venho dizendo a vocês. E não é só isso, o nosso planeta Terra é muito amplo, né? O que é que a gente vem estudando? Em geografia, em ciências, a gente vem estudando como é formado o nosso planeta, né? Dentro do nosso planeta, quais são as camadas do nosso planeta Terra. Hoje, em ciências, vocês irão colocar na página 142 e nós vamos aprender hoje sobre os ambientes da Terra. Porque existem algumas camadas do nosso planeta que é a formação dos ambientes. Então, quais são essas camadas? Qual é a importância de cada uma? Então, nós temos que compreender nosso planeta por completo. Não é só saber que o nosso planeta é planeta Terra, não é saber que existem outros planetas além do planeta Terra. Não, nós temos que conhecer o nosso planeta. Então, na página 142 de Ciências, tem assim, ambientes da Terra. No planeta Terra há 3 camadas principais. Gente, em geografia nós estudamos dentro do planeta, né? Ele é dividido. Lembra do ovo que eu trouxe para vocês, né? O núcleo, né? O manto, a crosta. Agora nós vamos aprender as 3 camadas principais. Vejam só. No meu livro eu vou explicar a vocês. Veio assim, litosfera. Ah, tia, mas que palavra difícil, mas vocês vão compreender, aos pouquinhos vocês irão compreender. É assim mesmo, certo? Litosfera. O que é uma litosfera? É a camada sólida, composta de rochas e minerais, que representa também a superfície dos continentes. Eu vou ler e nós vamos lá para a imagem. Vou lendo e vocês vão acompanhando. Novamente vou ler litosfera. Litosfera, camada sólida, composta de rochas e minerais que representa também a superfície dos continentes. Então, olhem lá embaixo na imagem de vocês do livro, onde se encontra a litosfera. Estão vendo nessa parte lá embaixo? Então, é ela que representa a superfície dos continentes, as rochas e os minerais. Ah, tia, entendi. Então, agora vamos para a hidrosfera. Hidrosfera é a camada formada pelas águas do planeta. Então, tudo que é hidro é água. Considera-se todo o ambiente aquático. Então, tudo que faz parte da água do nosso planeta é chamado hidrosfera. Como, por exemplo, o que faz parte do nosso planeta? Os mares, os oceanos, os rios, os lagos, as geleiras. Então, tudo isso faz parte da hidrosfera, certo? A atmosfera é a camada formada pelos gases que envolvem o planeta, sendo o oxigênio e o nitrogênio os principais componentes. Observe. Gente, agora eu vou passar um vídeo para que vocês entendam melhor como é dividido o nosso planeta, quais são essas camadas e com o decorrer do tempo também das aulas, nós vamos aprendendo melhor, é apenas uma explanação de início, certo? E assim, se a imagem não sair muito boa, eu já enviei para vocês o link, para vocês entrarem e vocês observarem com calma esse vídeo, que esse vídeo é muito importante e vocês irão aprender. Só tem uma questão. Nesse vídeo, ele não vem falando sobre a litosfera. Ele vem falando dessas outras camadas e a geosfera. Mas não se preocupe que geosfera nós iremos aprender mais na frente. Então, vocês já irão observar o que é a geosfera agora, certo? E a litosfera é o que eu acabei de falar. É uma camada que envolve o quê? Que é composta de quê? De rochas e minerais. E ela tem aí abaixo, tá vendo? O que é a litosfera. Então, prestem bastante atenção, que esse vídeo é muito bom, é muito importante. Depois entrem nesse link, assistam esse vídeo várias vezes para vocês compreenderem como é importante, impressionante o nosso planeta Terra, como são as camadas dele, né? O que é que tem dentro, o que é que tem fora, como é formado, que vocês irão se surpreender, certo? Vocês estão gostando?
de aprender sobre o nosso planeta. Vocês viram que o nosso planeta só não é só terra, não é só plantas, não é só casas, né? Existe toda uma estrutura grandiosa por trás dele que vocês irão aprender, tá bom? Após vocês assistirem esse vídeo, eu vou continuar com a aula, tá certo? E vou explicando mais um pouquinho a vocês. Vamos lá? Então acompanha aí. Se não conseguiram ver, ele é ótimo, maravilhoso. Eu quero que vocês vão no link e assistam, certo? É muito importante. Oi, peraí, que a minha produção está me ajudando. A atmosfera, a biosfera, a hidrosfera. Produção. Aí, agora, viu, gente? Só chega, eu tenho produção. Hoje aprenderemos as camadas da Terra. É formada por 4 camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como por exemplo da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em 5 camadas diferentes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem 2 camadas diferentes: a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 km acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em 3 camadas diferentes: a crosta, o manto e o núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. Você quer saber mais sobre elas? Não perca o próximo vídeo! Hoje aprenderemos as... Viram que passou também um pouco falando da nossa última aula de geografia também? Interessante, né? Então, olha, esse vídeo é muito importante, muito interessante para que vocês aprendam as camadas da Terra, certo? E vão no link que eu enviei para vocês, tá certo? Vocês vão gostar. Então, continuando, onde tem lá embaixo? Conheça quem é. Olha que interessante, gente. O astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar para o espaço e dar uma volta completa em torno da Terra no dia 12 de abril de 1961. Olha, dia 12 de abril. Do rádio da sua nave espacial, ele disse: a Terra é azul. Ele ficou surpreso, gente.
Antes de falar sobre ele, imagine que interessante. Olha que coisa interessante. Uma pessoa sai daqui do planeta Terra, né? E vê o planeta Terra de uma nave espacial. Já pensaram nisso, nessa possibilidade de vocês saírem? Imagine que coisa espetacular. Pesquisem, gente, no YouTube também, naves espaciais. A nave espacial indo em direção à órbita da Terra. Vocês vão ver que interessante, como é incrível vocês vendo aquela nave subindo, assim, aquele foguete subindo. Se vocês verem quanta fumaça ele solta, porque tem que ser uma força muito grande. É muito, 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 nem se compara a um avião. Se vocês acham que o avião é rápido, nem se compara, é muito mais rápido que o avião. Então, depois vocês pesquisem também, né, a nave espacial indo à órbita da Terra. Então, esse homem chamado Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar para o espaço e dar uma volta completa. Olha que interessante. Ele deu uma volta completa em nosso planeta Terra. Imagine nosso planeta Terra como é grande. E ele conseguiu dar a volta para poder perceber as cores. E ele ficou tão surpreso que ele gritou de lá da nave. Ele ficou tão surpreso, ele ficou tão admirado, que lá da nave ele gritou: a Terra é azul! Por que será que ele disse isso? Então, por que ele falou isso? Gagarin disse que a Terra é azul porque observou que nosso planeta tem muito mais água do que Terra. É por isso que algumas pessoas dizem assim, que nosso planeta deveria ser chamado planeta água e não planeta Terra. Porque o nosso planeta, gente, tem muito mais água do que Terra. Um exemplo disso, se vocês observarem aí ao lado do nosso planeta, qual é a cor que predomina mais? Predomina que tem mais. Qual é a cor? É o azul. Estão vendo? Então, é muita água que existe no nosso planeta. Tia, então a partir de hoje eu vou acabar, eu não quero nem saber, quando eu for escovar meu dente, eu vou deixar ligada, eu já vou tirando minha roupa lá no quarto e já vou ligar a torneira, para a torneira ir saindo um pouco da água, porque tem muita água no planeta, nunca vai acabar. Não, olha o dedinho. Tem muita água no planeta, porém a maioria não é potável. O que é isso potável? Água boa para o consumo. Tem muita água, mas é muita água salgada, é muita água poluída, as pessoas não cuidam. Então a nossa água doce é pouquíssima. Você sabia que um dia ela pode acabar se a gente não cuidar? Eita, tia, como assim? É verdade, gente. Se vocês não cuidarem de agora, a nossa água pode acabar de verdade. Não é brincadeira, não. Tia, mas é só eu ligar a torneira e sai. Como é que vai acabar? A Deso manda água para minha casa. A minha mãe paga a Deso, então nunca vai acabar. Enquanto estiver pagando, não vai acabar. Mas, gente, não é assim que funciona. E para essa água chegar até a Deso, como é que a Deso faz? Entendeu? Então, aos pouquinhos nós vamos compreendendo cada item, não é só assim não. Vamos para a página 143. Vejam aí. Terra, um planeta com muita água. A maior parte do planeta Terra é coberta por oceanos, rios e lagos. Toda essa água forma a hidrosfera que nós estudamos aqui atrás, da página 142, e vimos no vídeo também. Se dividíssemos a Terra em 4 partes e juntássemos somente as superfícies terrestres, que são os continentes, elas caberiam em apenas uma das partes. Ao analisar a imagem da Terra, é possível observar que há muito mais água que continente. Então, aí, nessa mão na massa, tem assim: pinte de verde a parte do gráfico que representa os continentes e pinte de azul as partes que representam a água. Tia, como é que eu vou saber isso aí? É muito difícil. Gente, aqui em cima já diz tudo, olha. Se dividíssemos a Terra em 4 partes, o globo de vocês está dividido em 4. E juntássemos somente as superfícies terrestres, eles caberiam em apenas uma das partes. Então, esses continentes, se eles caberiam em uma das partes, só vai pintar uma parte. Então, somente uma parte será verde
e todas as outras 3 partes serão azuis. Entenderam? Então, para vocês verem mais ou menos a quantidade de água que existe nos nossos planetas. Então, 3 partes vocês pintaram de azul, 1 parte de verde. Mas não façam isso agora não, certo? Porque não dá para estar esperando não. Vamos continuar aqui. Você acompanha a leitura, gente, certo? Eu quero que vocês acompanhem a leitura, que aí vocês também vão lendo, vão observando os pontos, as vírgulas, certo? Porque tem muita gente que lê, não entende nada. Tem que ler com calma, pausadamente, utilizando os sinais de pontuação. Se eu passo por cima de um ponto de interrogação, aí a minha frase já não vai ficar a mesma coisa, né? Se eu coloco um ponto de interrogação, eu faço uma pergunta. Se eu não coloco, eu estou afirmando. Então, quando vocês forem ler, prestem bastante atenção nessas pontuações, certo? Você já ouviu falar que a água pode acabar um dia? Tenho certeza que vocês já ouviram falar isso. Se vocês não ouviram, então essa é a primeira vez. A água pode sim acabar um dia. Mas por que será que isso pode acontecer se há tanta água na Terra? De toda a água existente no planeta Terra, a maior parte é salgada. Dá para beber água salgada? Não dá. Então, se a nossa água doce acabar, como que vai ficar? Entenderam? Para compreender melhor essa diferença, imagine que de 100 quadradinhos, vamos imaginar, vamos botar nossa caixa lá para funcionar. Imagine 100 quadradinhos. Imaginaram? Muito quadradinho, né? 100 quadradinhos. De toda a água do planeta, apenas 3. Olhe que pouco. Eu vou agora imaginar, deixa eu ver. 100 quadradinhos, são 100. Matemática. Imagine de 0 até 100. São muitos números, 0 até 100? Muitos. Imagine que apenas 3 quadradinhos. 3? Mas é muito pouco. Representa a água doce, que é encontrada em rios, lagos e lagoas. É muito pouco. Vocês já imaginaram? Vamos pensar de novo. 0 até 100. Se eu pedir para vocês escreverem de 0 até 100, vai ser rapidinho? Não, vai demorar um pouco. Então, 0 até 100. Eita, quanto número? 1, 2, vou até dormir, contar carneirinho. 1, 2, 3, 4. Vou até dormir, contando até 100. Chegamos no 100. Aí, voltando, apenas 3. É água doce? É muito pouco. O resto é tudo salgado, por isso nós temos que cuidar. Todos os outros 97 quadradinhos correspondem à água salgada. Essa preocupação é necessária por causa do crescimento da população, da falta de saneamento básico, da poluição e do desperdício de água. Apesar de ser um recurso renovável, que a água vai se renovando, né? E existir uma grande quantidade, a água não é inesgotável, ou seja, ela pode acabar sim. Quando acontece interferência do ser humano, como o uso exagerado de produtos de limpeza, agrotóxicos e outros poluentes que as fábricas também poluem, jogando aqueles restos, né, de água que eles utilizam para a produção de muitas coisas que eles fazem, e aí essas águas vão para os rios, lagos, lagoas, e aí poluem, e aí vai diminuindo ainda mais, esses quadradinhos vão diminuindo ainda mais. Imagine só que só temos 3 quadradinhos de 100 de água boa para o consumo. Só que a poluição, vai ocorrendo tudo isso, gente. Então, nós temos sim que cuidar. Tia, mas vai adiantar porque está poluída, nada disso. Se você começar a cuidar de hoje, quem sabe esses quadradinhos podem aumentar, né? Então, o uso exagerado, a água fica imprópria para o consumo. Apenas uma parte é reaproveitada e tratada pelas empresas de saneamento básico. Daí a necessidade de economizarmos a água doce, preservarmos a salgada. Nesse quadradinho onde está escrito glossário, tem assim, saneamento básico. O que é, tia, saneamento básico? Distribuição adequada de água potável para a população. Coleta e tratamento de esgoto. Tia, esgoto, sim, gente, o esgoto, aquela água suja, ela tem tratamento. Ela pode ser limpa, vocês sabiam?
Tem sim, gente. É algo que vocês vão aprendendo aos pouquinhos, certo? Ela pode ser limpa assim, ela pode ser reaproveitada assim. Vamos continuar? Nessa página 144, tem assim, mão na massa de novo. Vamos conhecer a proporção entre água doce e água salgada? Agora que nós vamos compreender melhor. Pinte 3 quadradinhos de verde, só 3. De verde, representando a água doce do planeta. E os outros 97 de amarelo, representando a água salgada. Agora, se vocês não tinham essa proporção, agora vocês vão compreender. O tanto de água doce e o tanto de água salgada. Continuando, depois vocês fazem essa partezinha aqui, certo? Eu vou continuando, vocês fazem depois, junto com a outra pintura da página anterior. Apesar de a Terra ter muita água, há pouca água potável, ou seja, aquela que podemos beber, usar para cozinhar e para tomar banho. Daqueles 3 quadradinhos que representam a água doce do mundo, 2 seriam de águas que estão em locais de difícil acesso, como nas geleiras, e seria muito difícil e caro poder usá-los. Imagine a quantidade que vai diminuindo ainda mais. A água é um recurso natural renovável, além de ser habitat de diversos animais e plantas, ou seja, moradia de alguns animais e plantas. Os ciclos de chuva abastecem as nascentes dos rios e os níveis dos lagos. A água é um recurso essencial para a sobrevivência dos seres vivos existentes na Terra. Por isso, devemos preservá-la cuidando de sua qualidade e da quantidade disponível. Habitat, veja aí o glossário, o que ele vem dizendo. Local em que um animal ou uma planta encontra as condições ideais para a sobrevivência. Certo? Vou deixar para vocês responderem essa página 145, que é apenas uma cruzadinha. Certo? Nessa cruzadinha vocês vão tentar descobrir o que é cada um desses aqui. A letra A tem os nomes aqui abaixo, né? No primeiro quadradinho. Preencha a cruzadinha com as palavras contidas no quadro. Página 145. Para saber onde colocar cada palavra, siga as dicas. Letra A. Planeta em que vivemos, qual é o nome? Letra B. Regiões mais geradas da Terra. C. É usado para representar o planeta Terra. Vocês já estudaram isso? D. Corresponde à camada rochosa do nosso planeta. Eu falei sobre essa parte que não tem no vídeo. Eu ainda disse qual era que não tinha no vídeo. E. É a água presente em maior quantidade na Terra. Qual é o nome da água que predomina na Terra? Doce ou salgada? F. É o conjunto de toda a água do planeta. Facílimo, né, gente? Então, façam essas atividades, leiam o conteúdo para compreender melhor, vejam o link que foi enviado e boa aula, certo? Um beijão!